Olá, meu nome é Daniel Pezzi e estamos aqui no canal DPZ Lean Thinking para falar um pouquinho mais sobre pensamento enxuto. O assunto de hoje é sobre a redução da jornada de trabalho da Microsoft no Japão. Vem comigo! Bem, acho que todo mundo está acompanhou aí na web, né? Fez um boom, todo mundo postando, compartilhando. A notícia diz que a Microsoft lá do Japão reduziu o tamanho da semana de trabalho, né? De 5 dias para 4 dias, e com isso obteve um ganho de 40% na produtividade. Muitas pessoas compartilharam e comemoraram esse resultado, até mesmo no sentido como sendo algo abonador ou uma justificativa para que as empresas reduzam, então, a carga horária, né, a duração da semana de trabalho, de modo a, então, terem ganhos de produtividade. Dois pontos acho que são importantes e nós precisamos esclarecer. Primeiro ponto, nós não podemos confundir produtividade com produção, ou seja, com volume de produção. Pois quando você está dizendo que se você, ao reduzir a sua jornada de trabalho, você teve um ganho no volume de produção, significa que se você produz 100 durante a semana, com 5 dias, e você reduz para 4 dias, você está produzindo 140. Isso significa que você teve um ganho de 40% na produção, no volume de produção. Agora, se você está dizendo que você teve um ganho na produtividade, então, na verdade, é o seguinte: se você está produzindo 100 em uma semana de 5 dias, e você reduz essa semana para 4 dias, ou seja, de 40 para 32 horas, e produz os mesmos 100, então, na verdade, a sua produtividade está crescendo, no caso aí, 25%. Você produzia antes 20 por dia, 5 dias dá 100, e agora você produz 25 por dia, em 4 dias dá os mesmos 100. Então, seu ganho foi de 25% da produtividade. E aí é preciso esclarecer, porque até então também, mesmo falando em ganhos de produtividade, parece que isso é uma técnica, isso é algo revolucionário que foi descoberto semana passada. Não, isso é muito antigo. Há décadas atrás, isso já era praticado e aplicado por Taiichi Ohno durante a formação e a estruturação do sistema de produção. Na época, até, esse método dele foi apelidado de método OH-NO, né? No sentido de OH-NO, né? Essa noção de ou no, porque era o método do Taiichi Ohno, né? Uma brincadeira que fizeram, porque como que ele atuava? Se ele tinha uma célula de produção, como, por exemplo, 10 operadores nessa célula de produção, então ele chegava e retirava 1 ou 2 operadores dessa célula de produção, e aos 8 que ficavam, ele dizia: então, vocês precisam descobrir um jeito para produzir a mesma quantidade, o mesmo volume de produção que vocês produziam com 10. No primeiro momento, pode ser algo até alarmante, preocupante. Como é que nós vamos produzir com 8 pessoas que a gente produzia com 10? Isso é impossível, tem que reduzir em 20% o volume de produção e tal. Mas as pessoas começam a pensar, analisar e começam a verificar que existem desperdícios e que algumas melhorias, alguns casinhos podem ser feitos. E, de repente, passado algum tempo, as pessoas estão, aquela célula está produzindo com 8 pessoas o mesmo volume que produzia com 10. Então, nessa hora, a partir do momento que 8 pessoas produzem a mesma quantidade que 10 produziam, então a gente teve um ganho de produtividade, ou seja, o volume de produção por pessoa aumentou. E aí, nessa hora, caso houvesse uma necessidade de aumentar o volume de produção, então aquelas 2 pessoas que antes haviam sido tiradas são inseridas novamente na célula, e aí você vai ter no ganho, no volume de produção, você vai ter um ganho equivalente ao ganho de produtividade por pessoa. Então, o ponto perigoso aí é que
para a maioria das pessoas que apenas leram a chamada e compartilharam o anúncio apenas pela chamada e não leram, teriam que perceber esse ponto, porque como é que foi obtido, como é que foi possível produzir em 4 dias o que antes era produzido em 5. Na própria matéria está explicado, várias melhorias foram feitas, vários desperdícios foram eliminados. A exemplo, por exemplo, reuniões que duravam horas passaram a ser feitas em no máximo 30 minutos. Algumas etapas que eram extremamente burocráticas foram eliminadas ou reduzidas em nível de burocracia, ou seja, eliminando o desperdício. Como nós já comentamos em outras situações, o teu volume produzido, o teu lead time, ele é como se fosse um sanduíche. Você vai ter fatias de tempo produtivas, mas você vai ter intercalado nessas fatias algumas fatias de tempo não produtivas. Então, a partir do momento que você vai e retira essas fatias de tempo não produzido, o teu sanduíche tende a diminuir, ele fica menor. É o que aconteceu. Na fatia de tempo, no sanduíche de tempo ali de uma semana, existiam vários tempos não produtivos. Ao se retirar, você consegue fazer com que esse sanduíche tenha duração de 4 dias. Né? Aliás, até é possível diminuir mais a semana, porque se houve um ganho de 40% na produtividade, né, se a gente fizer as contas, ganhou-se mais que um dia. Porque se tivessem ganho um dia, o ganho de produtividade seria 25% só. Agora eu faço o que eu fazia em 5 dias, eu faço em 4. Então o ganho de produtividade aí seria de 25%. Como foi de 40%, provavelmente ainda tem desperdício, ainda tem ociosidade, e aí é aquela história. Cabe a Microsoft entender o que ela precisa. Ela precisa de mais volume de produção, então ela retorna o recurso e aumenta a meta do volume de produção baseado nos 40% da atividade. Né? Não, ela não precisa, isso aí já está adequado, né? Até menos do que ela tem, mas então ela tem que rever a estrutura dela, talvez. Realmente adotar essa semana menor ou reavaliar o tamanho da estrutura dela, porque provavelmente ela pode voltar para a semana de 5 dias, diminuindo talvez a carga diária de trabalho ou diminuindo o tamanho da equipe. É isso que ela precisa entender. Então, o grande truque, o grande trunfo, né, está justamente na eliminação do desperdício. É o que a gente vem batendo, a terra que a gente bate constantemente, quando a gente fala do pensamento chuto. O segredo do pensamento chuto é exclusivamente a eliminação de desperdício. Tá? Ok? Agradeço a atenção, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, sugestão, pode colocar nos comentários, vou mandar um e-mail aí abaixo na descrição do vídeo. E, enquanto isso, vamos juntos rumo à mentalidade enxuta. Abraço!